é hora de estágios da pecuária. Você vai acompanhar a partir de agora, aqui pelo Canal do Boi, uma série de reportagens que mostra alguns dos estágios vividos pela pecuária brasileira. O Vinícius Souza é quem conta os detalhes. A história da pecuária no Brasil se confunde com o desenvolvimento do país. Foi no século XVI que as primeiras cabeças de gado chegaram por aqui, mais precisamente na região Nordeste, na capitania de São Vicente. Os historiadores contam que naquela época era pouco provável de se acreditar que a pecuária se tornaria uma atividade essencial para a economia brasileira. Em contrapartida, para chegarmos até aqui, foi preciso uma jornada de dedicação e muito aprendizado. No início, os bovinos aqui no Brasil eram criados apenas para tração, o que facilitava o plantio. Só que isso passou a mudar no século XVII, quando o gado também começou a ser criado visando o abate. É importante dizer que a pecuária foi importante no processo de colonização do nosso país. Além disso, os bovinos necessitavam de espaço para poder pastar, e aí os pecuaristas precisaram expandir as áreas. Foi dessa maneira que a pecuária aumentou suas fronteiras em busca de mais pasto e a criação de gado expandiu para a região centro-oeste do país, até então pouco explorada. Mas foi somente no século XVIII que a pecuária bovina chegou ao sul do Brasil. Nessa região, a atividade encontrou um ambiente propício para prosperar, uma vez que lá a água era encontrada em abundância. Rapidamente, a pecuária se tornou uma das principais atividades da região. O início da pecuária no Brasil remete aos primeiros tempos de colonização portuguesa, né? E isso logo no século XVI, com a entrada dos primeiros animais taurinos advindos da Península Ibérica, né? E ao longo dos primeiros séculos, né, de Brasil, de colônia, depois de Brasil império, diríamos assim, o que vigorou no Brasil foi a adaptação desses animais taurinos às condições brasileiras, né? Nesses primeiros séculos, essas condições do clima forte, do clima tropical, foram bastante pesadas para que esses animais pudessem se adequar, se adaptar bem ao país, né? Foi a partir dessa adaptação que a pecuária começou a passar por um processo de modernização. Esse movimento influenciou também na introdução gradual de novas raças, estabelecendo padrões de qualidade e uma maior preocupação com a saúde e a alimentação dos animais, fatores que levaram o país a dar um salto quantitativo e qualitativo na atividade. O zebu chega em meados do século XIX, mas ainda muito timidamente, né? As primeiras introduções são feitas, a princípio, aleatoriamente, mas depois com o propósito de utilizá-los também com força motriz, especialmente na produção do café, na região do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro. Então, os barões do café fluminenses foram, vamos dizer, os primeiros introdutores do zebu no Brasil. Esses animais vinham de realidades distintas, nem todos vinham pela Índia, né, direto da Índia. Muitos deles vieram pela Europa, né, eram animais, em alguns casos, encontrados de formas muito peculiares, como, por exemplo, utilizados em zoológicos, em circos, e muitas das vezes eram adquiridos por mercadores europeus que tinham uma experiência naquele contexto do meados até o final do século XIX e mesmo do início do século XX, de transporte de animais de grande porte. Um novo patamar de qualidade na pecuária de corte se estabelece a partir da década de 90, com o investimento no aprimoramento genético, o que levou o Brasil ao ranking dos principais produtores e exportadores de carne e material genético. Atualmente, o Brasil contempla o maior rebanho bovino comercial do mundo. Dados do IBGE apontam 218 milhões de cabeças, com padrão internacional de qualidade, graças a toda a evolução no desempenho da atividade. Nós demos uma sorte muito grande na questão dos pioneiros, pessoal do interior do Brasil, que conhecia a pecuária na sua essência, que identificaram nas raças zebuínas, que aqui chegaram, né, de uma forma ou outra, e fizeram importações intencionais.
Então, há 140 anos, os primeiros bovinos de origem zebuína chegaram ao Brasil. Nós temos o registro desses 140 anos. E a partir daí, esses animais que já eram selecionados de forma natural na Índia, se adaptaram perfeitamente às condições do Brasil e nós temos a genética que temos hoje, né? Animais eficientes na produção de carne, eficientes na produção de leite para os trópicos. E muito além do destaque para a criação de gado de corte, diversas regiões do país despontam na produção leiteira. Nós temos dentre as raças zebuínas, né, as raças com mais especialidade para a produção de leite, que participam de controle leiteiro, que têm as avaliações genéticas e, consequentemente, a parte morfológica desses animais são diferenciadas, né? Eles têm que atender por produção uma lactação que vá acima dos 10 meses de lactação, né, dos 305 dias, com a boa produtividade, uma boa persistência de lactação, características morfológicas como forma leiteira, boa formação de ubre, para que esses animais permaneçam por mais tempo no rebanho, já que são animais que vão ter uma certa longevidade quando comparada com as raças europeias. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza.